Você sabe como que o preço da soja nasce? Quais são os fatores que compõem o preço lá na praça? Por que, por exemplo, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o preço no spot está em torno de R$ 135 a saca, enquanto lá em Sorriso, no Mato Grosso, está em torno dos 120, 119? Qual que é o fator dentro da formação de preço que causa essa diferença? Durante esse ano inteiro, a gente está vendo a cotação do dólar cair, os prêmios nos portos também estão derretendo, e só recentemente que a cotação na Bolsa de Chicago começou a reagir. Como que você está se defendendo dessas oscilações do mercado? O produtor rural no Brasil sabe tudo quando se trata dentro da porteira. Fertilizantes, defensivos, a semente, o manejo da plantação. Só que na gestão de risco, às vezes acaba pecando na hora de vender o produto, na gestão da margem. Eu vou mostrar para você nesse vídeo como é que você calcula exatamente o preço na sua praça, para saber se é um bom momento de vender ou não a sua saca. Mas antes disso, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Carol e eu trabalho com gestão de risco dentro do agronegócio. Eu atendo produtores desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, e são produtores que estão buscando se capacitar e profissionalizar a gestão de risco das suas fazendas. A formação de preço é uma dúvida que surge para mim com uma certa frequência, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. E no final desse vídeo você vai saber exatamente como calcular aí na sua praça. Então eu trouxe aqui a minha tela porque eu vou literalmente desenhar como é que é o conceito e depois a fórmula da formação de preço. Então primeiro, o que é o PPE? O PPE é o preço de paridade de exportação. Seria o valor que o produtor receberia por saca para exportar os seus grãos. Como é que funciona conceitualmente? O início da formação de preços começa na Bolsa de Chicago. Lá é a referência principal para esse PPE. Então a gente vai começar lá em Chicago, lá na Bolsa de Chicago. A gente traz da Bolsa de Chicago daí para os nossos portos, né? Então a gente tem aqui os portos. No caso da soja, seria o porto do Brasil, o porto dos Estados Unidos, da Argentina, que são os principais exportadores de soja, né? E lá a gente vai ter os prêmios de exportação. Os prêmios são um bom indicativo de competitividade entre os países. Vamos olhar do ponto de vista da China, que é o grande importador de soja. Se, por exemplo, a gente tem um prêmio de exportação na Argentina de mais 40, né? E no Brasil de mais 80. Como que isso impacta a decisão da China de comprar da Argentina ou do Brasil? Isso aqui é só um exemplo, né? Lá na Bolsa de Chicago, agora nesse momento, se a gente olhar o contrato de março do ano que vem, o preço está em torno de 10,73 centavos de dólar por bushel. Tá? O prêmio é um valor que a gente adiciona ou tira da cotação de Chicago. Então, por exemplo, na Argentina, se a gente adicionar 40 a 10,73, vai ficar 11,73 centavos de dólar por bushel, certo? E no Brasil ficaria... Opa, só um pouquinho, não 11,73. 11,13, né? E no Brasil ficaria 11,53 centavos de dólar por bushel. Olhando para esses dois preços, a China preferiria comprar da Argentina ou do Brasil? Da Argentina, né? Porque ela está mais barata. Então, esse valor aqui do prêmio, que a gente adicionou, retira da cotação da Bolsa de Chicago, é um grande indicador de quem que está mais competitivo. Só que não é o único. Também tem outros fatores, como o frete internacional. Mas aqui só para mostrar qual que é a importância dos prêmios.
Então agora o nosso grão está no porto dentro do navio, só que a gente precisa tirar esse grão do navio através da estiva, que é a retirada desse grão, né, do navio. E para retirar esse grão tem um custo. A estiva também é chamada de fogues. E finalmente, depois que o grão já saiu do navio, a gente precisa levar ele até a praça do produtor. E para levar até a praça, a gente tem o custo de frete. Acabou. É isso. A formação de preço é só essas 4 etapas. Chicago como referência, traz para o porto, né? Adiciona ou remove o valor dos prêmios. E daí tem o custo da estiva, de tirar os grãos desse navio, e o custo de frete de levar até a praça. Então, conceitualmente, é bem tranquilo a formação de preços. Agora, como é que a gente traduz isso numa fórmula? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. O PPE é igual a Chicago mais o prêmio, e esse prêmio ele pode ser positivo ou negativo, menos a estiva e menos o frete. É simplesmente isso. Onde que está a pegadinha? A gente não pode simplesmente adicionar esses termos do jeito que eles estão. Por quê? Porque a unidade de medida de cada um é diferente. Então, o PPE, que é o preço na saca, é em reais por saca, né? Reais por saca. A cotação de Chicago é em centavos de dólares por bushel, assim como o prêmio. Então, aqui a gente tem centavos de dólar por bushel. A estiva e o frete a gente recebe em reais por tonelada. Por tonelada. Então, a gente não pode adicionar simplesmente esses fatores sem fazer conversões. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui com números reais para vocês verem. Até aqui, acabou a parte conceitual. Caso você queira aprender como que você faz esses cálculos, é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Pegando aqui a cotação de Chicago para março de 2026, ele está, nesse momento, em torno de 10,73, como a gente havia falado. O prêmio no porto de Paranaguá, nesse momento, está em volta dos 18 centavos de dólares por bushel. Então, agora a gente tem centavos de dólares por bushel. A gente precisa converter para reais por tonelada. Eu não vou explicar passo a passo como é que você chega no fator dessa conversão, eu só vou dar esse fator prontinho, tá? Então, no caso da soja, eu vou multiplicar por 0,3. Só deixa eu pegar ele certinho aqui. 367437, tá? Isso aqui retornaria um valor em dólares por tonelada. Então, agora eu preciso converter para reais por tonelada. Então, eu simplesmente multiplico pelo valor do dólar, câmbio, né? E tem que ser o dólar lá para março de 26. Cuidado com esse detalhe. Eu vou colocar aqui um dólar de 5,60, tá? Agora sim, isso aqui, que é Chicago mais prêmio, ficou na mesma unidade de medida, reais por tonelada. E daí sim a gente pode, daqui, subtrair o preço da estiva e do frete. Então a gente faz menos R$45 por tonelada de estiva e vamos fazer um frete só para esse exemplo de R$300 por tonelada, só que vai depender da sua praça. Claro que um frete em Cascavel vai ser diferente de um frete em Rondonópolis, né? Para esse nosso exemplo aqui, o resultado desse cálculo vai dar R$114
por saca. E é assim que a gente faz o cálculo do PPE, que é a formação de preço na praça do produtor. Tá legal? O que é interessante aqui no PPE? Muitos produtores acreditam que quando eles vendem a saca de soja, eles precisam vender a um preço fechado, que é ofertado para eles. E o preço que é ofertado na praça dificilmente é exatamente o preço que você vai calcular aqui. Na verdade, com base nisso, você vai poder calcular o seu basis e ver se vale a pena ou não você vender pelo preço ofertado. E esse preço ofertado pode ser da indústria, da cooperativa ou da trading, seja lá para quem você vende esses grãos. Então você vai comparar o preço ofertado com o preço que você calculou, e é bom você ter um histórico desses bases. Só que isso aqui não está no escopo desse vídeo. Depois, qualquer coisa, eu posso fazer um outro vídeo para explicar essa parte. Mas com base nisso que você vai responder a pergunta mais importante, que é: será que eu vendo a minha saca ou não? Tá? Então você precisa ter essa gestão de risco. Só que esse preço ofertado, muita gente acha que todos esses fatores aqui, eles são fixos. E na verdade, na gestão de risco profissionalizada, você pode travar Chicago, o prêmio, o frete, o dólar de formas separadas. Por que isso faz sentido? Porque quando o prêmio está bom, nem sempre Chicago está um bom preço para travar. Nem sempre o dólar está num bom patamar. Então, cada pedacinho dessa formação de preços, a gente pode travar em momentos separados. Quando o prêmio tá bom, a gente trava e a gente deixa, por exemplo, o Chicago e dólar em aberto. Depois, quando o Chicago melhorar, a gente fixa Chicago e assim por diante. É assim que a gente faz uma gestão profissional da nossa margem. O que ficou faltando aqui? Onde que eu pego os valores de Chicago, do prêmio, do frete, etc, etc, né? Porque é muito fácil quando você tem uma plataforma paga. Mas e quando você não paga nenhuma plataforma? Onde é que você acha esses valores? Então é isso que eu vou mostrar agora. Então aqui na minha tela você está vendo a plataforma TradingView, que é uma plataforma gratuita. Não é a única, existem outras, mas essa aqui eu gosto de recomendar porque você não precisa pagar. E ao entrar no TradingView, você pode se cadastrar. E aqui a página inicial, você vem aqui em produtos, super gráfico, e vai acessar o gráfico do TradingView. Para colocar um ativo que você queira acompanhar, você vai clicar aqui no gráfico em qualquer lugar. E no nosso caso que a gente está fazendo a soja em Chicago, o ticker é ZS, né? Então, eu já vejo aqui, ó, Soybean Futures. Eu vou clicar aqui nessa setinha e aqui tem vários vencimentos para o contrato futuro da soja em Chicago. Então aqui eu vou escolher o H e ali já me mostra o gráfico diário da soja H. Se eu quiser mudar para um gráfico com outro tempo, é só clicar aqui em cima e escolher um outro tempo gráfico, né? Então esse aqui é como você vê a cotação na Bolsa de Chicago. Para ver o dólar, caso você não tenha uma plataforma paga, não tenha acesso ao banco para ver o valor do NDF, você pode usar como referência o contrato de dólar futuro. Então aqui eu digitei WDO, você pode digitar DOL também. E da mesma forma ver aqui o vencimento, que a gente tem que ser coerente no vencimento. Então se a gente estava usando H26 para soja, a gente também vai ter que usar H26 para o dólar, né? E ver mais ou menos quanto é que está a cotação de dólar aqui. 5,54 aproximadamente. Então, matamos a cotação da Bolsa de Chicago, matamos a cotação do câmbio. Agora, indo para a parte de estiva, que é o FOBINS, né? O FOBINS você pode encontrar no próprio site da Cargill. Então, vindo aqui em produtos e serviços, serviços portuários e seleciona, no nosso caso, o terminal de Paranaguá. Aqui a gente já vai ver R$ 45,00 por tonelada. Então, no próprio site da Cargill, você tem acesso a essa informação pública. E
E de próximo a gente tem os prêmios de exportação, que daí você pode acessar o site do Notícias Agrícolas, é só digitar no Google Notícias Agrícolas, prêmios de exportação para soja. E você vai cair nessa página aqui. Então aqui você pode ver vários dias para trás, mas por exemplo, ó, abril de 26 ele está 29 centavos, né? Mas aqui é centavos, aqui ele está em dólares por bushel. Lembra que a gente fez em centavos de dólar por bushel? Então você teria que multiplicar essa cotação por 100, né? Então em vez de 0,29, ficaria 29, tá? E a gente adiciona esse valor à cotação da Bolsa de Chicago. Disso aqui só nos resta o frete, só que o frete depende da sua praça. Então, o seu frete, se você estiver em Cascavel, vai ser obviamente diferente do frete de uma pessoa que está em Rondonópolis, em Sorriso, né? Então, você vai ter que, na sua cidade, ver qual que é o custo do frete. Aí, tudo bem? Mas de informação pública, elas estão disponíveis e você consegue achar. Agora, se você quiser informações de mais qualidade, né? Quiser pegar os valores realmente do NDF, do dólar, aqui você pode ver que só tem 5 cotações de prêmios de exportação. Mas, caso você queira saber mais valores, daí você vai precisar realmente ou assinar uma plataforma paga, ou assinar um serviço de inteligência de mercado que consegue compartilhar essas informações contigo. Então, aqui a gente fez o passo a passo de como fazer a formação de preços na sua praça. Isso aqui é essencial para você tomar a decisão de se você vende ou não vende a sua saca de soja. Para entrar mais a fundo na gestão de risco, daí você precisa entender como é que você vai travar cada fator dessa formação de preços de forma separada e nos melhores momentos. Claro que para fazer isso é sempre bom ter a ajuda de um profissional. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar nos links que eu vou deixar na descrição, que é para acessar os nossos sites e entrar em contato com a gente para entender como é que funciona essa consultoria e você começar a tomar umas decisões mais acertadas sobre o momento de venda e garantir as margens aí da sua produção. Por esse vídeo é só e até o próximo vídeo.